Esses são os Moai. Eles são uma parte importante da Ilha de Páscoa e do povo Rapa Nui. São o símbolo desta ilha. Existem milhares deles. Os cientistas acabaram de descobrir a verdade sobre a Ilha de Páscoa, as gigantescas cabeças de pedra e os Moai. Aqueles que permanecem silenciosamente no meio do Pacífico como antigos guardiões de um mundo esquecido. E o que se encontra por baixo, tanto literal quanto historicamente, é de tirar o fôlego. Isso fez com que os arqueólogos repensassem séculos de história. Durante décadas nos contaram apenas uma história. Uma civilização perdida esculpiu essas estátuas, as alinhou na costa e depois desapareceu. Mas agora os cientistas finalmente ligaram os pontos. Então não pisque, não saia desta página. E agora finalmente estamos começando a entender o porquê. O mistério das estátuas Moai. As grandes estátuas de pedra de Rapa Nui. Aqueles rostos enormes e solenes que contemplam silenciosamente a terra e o mar cativaram a imaginação de muitos por séculos. Pessoas do mundo todo já viram fotos delas, leram sobre elas em livros ou assistiram a documentários que mal arranham a superfície do verdadeiro significado desses monumentos. Mas o quanto realmente sabemos sobre elas? E não é fascinante que, apesar de serem algumas das imagens arqueológicas mais icônicas do planeta, a verdadeira história por trás dos Moai, o nome original das estátuas na língua Rapa Nui, esteja apenas começando a ser compreendida por completo. Para quem as vê pela primeira vez, os Moai parecem guardiões de um antigo mistério. Mas para o povo Rapa Nui, elas eram muito mais do que simples estátuas. De acordo com pesquisadores e tradições orais transmitidas de geração em geração, essas figuras monolíticas foram esculpidas entre os anos 1250 e 1500 d.C. pelos primeiros habitantes da ilha, servindo não apenas como arte, mas como símbolos profundos de seu mundo espiritual e político. O povo acreditava que essas estátuas abrigavam os espíritos de seus ancestrais, especialmente chefes poderosos que já haviam falecido. Pode-se questionar como as pedras poderiam carregar espíritos, mas para o povo Rapa Nui, isso não era superstição, era uma verdade sagrada. Os Moai eram vistos como os rostos vivos de ancestrais deificados, o que em sua língua é lindamente expresso como Aringa. Ora Ata Tapuna. Acreditava-se que quando um chefe morria, seu espírito não simplesmente desaparecia, mas se mudava para os Moai erguidos em sua homenagem, continuando a proteger a terra e o povo, zelando pela agricultura, fertilidade e paz. Todos já ouvimos falar das misteriosas estátuas da Ilha de Páscoa, mas e se disséssemos que os cientistas finalmente decifraram o código por trás delas? Quem as construiu? Por que foram colocadas onde estão? E mais importante, que segredo elas esconderam por séculos? Essa nova descoberta pode reescrever tudo o que pensávamos saber. Fique até o final, porque a maior reviravolta é algo que ninguém previu. Agora, quem esculpiu essas estátuas extraordinárias, cada Moai foi encomendado por um clã ou família específica e equipes de especialistas em pedra, sob a orientação de um mestre escultor, se dedicavam a concluir cada uma com precisão e cuidado. Esses não eram apenas trabalhadores quebrando rochas, eram artistas e engenheiros trabalhando com incrível habilidade, apesar das ferramentas limitadas disponíveis. Sem nenhuma ferramenta de metal, eles usavam apenas instrumentos de pedra chamados toque, para moldar as estátuas a partir de cinzas vulcânicas compactadas conhecidas como tufo, que eram extraídas principalmente da pedreira de Rano Haraku. Imagine o nível de habilidade e paciência necessários para esculpir pedra dessa maneira dia após dia sob o sol. É o tipo de dedicação difícil de encontrar em qualquer época. E embora o mundo frequentemente se refira a essas estátuas como as cabeças da Ilha de Páscoa, essa é, na verdade, uma descrição enganosa. Você sabia que a maioria dessas figuras, na verdade, possui corpos inteiros,
Isso mesmo, suas cabeças são realmente grandes, representando cerca de 3/8 de sua altura total. Mas não são apenas cabeças. A maioria dos Moai são figuras de corpo inteiro, com torso, braços e mãos dispostos ordenadamente ao longo do corpo. Uma estátua média tem cerca de 4 metros de altura e pesa entre 10 e 12 toneladas. Mas alguns são ainda mais imponentes. Um Moai particularmente alto, conhecido como Paro, tem 10 metros de altura e pesa incríveis 82 toneladas. E tem mais uma estátua inacabada ainda na pedreira, teria atingido a incrível altura de 21 metros se tivesse sido concluída. Consegue imaginar o tamanho disso? É quase difícil conceber como as pessoas séculos atrás, sem máquinas modernas, sequer conseguiam tentar algo assim. Outro detalhe notável são os olhos. Alguns Moai tinham olhos feitos de coral branco com pupilas de escória vermelha ou obsidiana negra. Esses olhos não eram apenas decorativos. Eles tinham um caráter profundamente espiritual. Acreditava-se que as estátuas eram ativadas quando os olhos eram adicionados. E às vezes esses olhos eram removidos para certos rituais. Pense nisso por um segundo. Para os Rapa Nui, essas não eram apenas pedras. Eram objetos espirituais tratados com reverência e cuidado. Mas talvez a descoberta mais chocante tenha ocorrido não faz muito tempo. Durante décadas, a maioria das pessoas acreditava que os Moai eram apenas cabeças, principalmente porque, bem, era isso que se via saindo do chão. Mas em 1914 e mais a fundo nas últimas décadas, os arqueólogos começaram a escavar mais profundamente e descobriram que muitas dessas estátuas têm torsos inteiros enterrados no solo. Então, o que aconteceu? Por que os corpos foram enterrados? Não foi intencional. Ao longo de centenas de anos, a erosão natural, a sedimentação e as mudanças ambientais cobriram lentamente as metades inferiores das estátuas. Isso deu origem à imagem da cabeça isolada que muitas pessoas ainda têm hoje. Escavações recentes do projeto Estátua da Ilha de Páscoa desenterraram não apenas os corpos ocultos de vários Moai, mas também revelaram esculturas e petróglifos incríveis em suas costas, obras de arte que permaneceram protegidas sob a terra por séculos. Não é impressionante perceber quanta história ainda não descobrimos completamente, mesmo quando ela estava bem diante dos nossos olhos. Essas estátuas esculpidas há tanto tempo continuam a sussurrar histórias do passado para aqueles dispostos a ouvi-las. E mesmo agora, com toda a nossa tecnologia e pesquisa, a extensão total do seu significado, do seu propósito e da civilização que os construiu permanece um tanto incerta. Mas uma coisa é certa: os Moai não são apenas rochas gigantes espalhadas por uma ilha remota. São monumentos a um povo que tinha crenças profundas, que honrou seus ancestrais em pedra e que deixou um legado que continua a despertar admiração e curiosidade em todo o mundo. Como as estátuas foram movidas? Durante muitos anos, um dos maiores mistérios da arqueologia esteve relacionado a algo bastante incomum. Como é possível que os habitantes da Ilha de Páscoa tenham conseguido mover aquelas gigantescas estátuas de pedra conhecidas como Moai por toda a ilha sem a ajuda de ferramentas modernas? Pense nisso por um segundo. Sem rodas, sem guindastes, sem cavalos ou bois. Apenas centenas dessas figuras imponentes, algumas pesando até 90 toneladas, erguendo-se a quilômetros de distância da pedreira onde foram esculpidas. Como uma pequena comunidade de antigos habitantes da ilha conseguiu realizar tal feito? Essa pergunta por si só fascina pesquisadores e sonhadores há gerações. Quando os cientistas começaram a questionar como os Rapa Nui, o povo indígena da Ilha de Páscoa, moveram os Moai, depararam-se com uma enxurrada de teorias. Algumas eram baseadas na lógica, outras nem tanto. As pessoas especularam de tudo, desde trenós de madeira e toras rolando até intervenção divina ou mesmo alienígenas. Sim, alienígenas. Alguns dos primeiros teóricos, incluindo autores como Erich von Däniken,
estavam convencidos de que seres extraterrestres tiveram participação na criação e movimentação das estátuas. Por quê? Porque, segundo eles, as estátuas eram simplesmente perfeitas demais, matematicamente precisas, elegantemente simétricas e gigantescas. Será que os humanos antigos realmente poderiam ter feito aquilo sozinhos? Essa era a pergunta que todos faziam. Mas por mais fascinante que a teoria alienígena pareça, sempre houve quem acreditasse que a verdadeira história era muito mais realista e muito mais humana. Entre as ideias mais realistas, uma explicação comum era a de que os Moai eram colocados no chão e arrastados em grandes trenós sobre rolos de madeira. Mas mesmo essa explicação levantava mais perguntas do que respostas. O terreno da ilha acidentado e irregular e repleto de rochas não tornaria esse método praticamente impossível. Além disso, Rapa Nui não tinha um suprimento infinito de árvores, e muitos pesquisadores acreditam que o desmatamento já era um problema naquela época. Então, como eles poderiam ter movido dezenas ou até centenas de estátuas sem destruir seu próprio ecossistema? Alguns cálculos sugeriram que seriam necessárias mais de 150 pessoas apenas para arrastar uma única estátua usando esse método. Era uma resposta possível, sem dúvida, mas não era exatamente eficiente. E então surgiu uma mudança de pensamento e se, em vez de arrastar as estátuas, eles as movessem a pé. À primeira vista, isso pode soar como ficção científica ou uma interpretação equivocada de um mito. Mas na década de 1980, um explorador chamado Thor Heyerdahl e um engenheiro chamado Pavel Pavel decidiram testar essa ideia. Eles usaram cordas e um grupo de voluntários para balançar uma réplica menor da estátua de um lado para o outro, quase como se estivessem arrastando uma geladeira pelo chão. Para surpresa de todos, funcionou. Eles estimaram que uma equipe maior poderia mover um Moai em tamanho real por centenas de metros em um dia usando esse movimento de balanço. Mesmo assim, alguns especialistas permaneceram céticos. Será que era realmente assim que os Rapa Nui faziam, ou apenas uma engenhosa recriação moderna? Avançando para 2012, o jogo realmente mudou. Os arqueólogos Terry Hunt e Carl Lippo decidiram ir mais longe. Criaram uma réplica de concreto de 5 toneladas de um Moai e partiram para testar a teoria da caminhada de forma mais rigorosa. Com apenas 3 cordas e uma equipe de 18 pessoas, conseguiram fazer a estátua se mover na vertical sobre uma superfície plana, balançando-a de um lado para o outro. Sem necessidade de trenós toras ou tecnologia alienígena, apenas um uso inteligente de equilíbrio e ritmo. O que era ainda mais interessante era o próprio design dos Moai. A base das estátuas era ligeiramente curvada e os corpos inclinavam-se um pouco para a frente. Características de design que tornariam possível não apenas a possibilidade de movê-las a pé, mas provavelmente intencionais. Seria possível que os escultores antigos tivessem construído as estátuas especificamente para serem movidas dessa maneira. Hunt e Lippo certamente acreditavam nisso, e muitos na comunidade acadêmica começaram a concordar. O que antes parecia um ato mágico agora era respaldado pela física e pela engenharia inteligente. Mas é aqui que a história fica ainda mais fascinante. Por gerações, o povo Rapa Nui contou histórias sobre como os Moai se moviam, não com cordas ou força bruta, mas com poder sobrenatural. Em suas tradições orais, dizia-se que as estátuas caminhavam sozinhas auxiliadas por mana, uma espécie de força espiritual ou energia divina. Algumas histórias falavam de um chefe chamado Tuku Ihu, que tinha a capacidade de comandar as estátuas usando poderes concedidos pelo deus Makemake. Outros contos atribuíam a sacerdotes poderosos ou até mesmo a um humilde cozinheiro a habilidade de animar as estátuas por meio de cânticos e rituais. Os Rapa Nui tinham até mesmo uma expressão em sua língua que significa mover-se sem pernas. Durante muitos anos, os estudiosos descartaram essas histórias como mito no máximo simbolismo.
Mas agora, após esses experimentos modernos, as pessoas começam a se perguntar: será que os Rapa Nui estavam sendo literais o tempo todo? Será que suas lendas tinham raízes em algo muito real? Quando se junta tudo isso, a teoria da caminhada, o design inteligente das estátuas, a eficiência do método e as histórias antigas, fica claro que não se tratava apenas de um palpite ou um feliz acidente. Era engenharia. Este era um conhecimento cultural transmitido através de gerações, preservado não em livros didáticos ou plantas, mas em canções, histórias e rituais. Não é incrível o quanto nossos ancestrais sabiam mesmo sem as ferramentas que hoje consideramos banais? Assim, no fim, o que antes parecia um mistério insolúvel tornou-se um poderoso exemplo da criatividade e resiliência humanas. Os Moai não atravessaram a ilha voando com a ajuda de extraterrestres. Eles não precisaram. Caminharam guiados por cordas ritmo e uma profunda compreensão de equilíbrio física e espiritualidade. E talvez essa seja a maior descoberta de todas. O povo da Ilha de Páscoa não precisava que ninguém viesse salvá-los das estrelas. Eles já tinham tudo o que precisavam, ali mesmo no terreno: conhecimento, crença e comunidade. O que poderia ser mais poderoso do que isso? E isso nos leva a algo verdadeiramente surpreendente: a maneira como os engenheiros de Tiwanaku incorporaram geometria sagrada em Pumapunku, não como decoração, mas como uma mensagem codificada, deixada para aqueles sábios o suficiente para compreendê-la. Acredite em mim, o que você está prestes a aprender mudará para sempre a sua visão do mundo antigo. Então fique conosco. A verdade sobre a população de Rapa Nui. Durante muito tempo, a história de Rapa Nui, mais conhecida como Ilha de Páscoa, foi contada com um forte sentimento de desgraça e desespero. As pessoas tinham ouvido dizer que a ilha já fora um lugar fervilhante, com uma população enorme que cresceu rápido demais, levando ao colapso ambiental, à fome, e por fim, a uma comunidade que provocou a própria ruína. Essa história, repetida em livros didáticos, documentários e até em conversas informais, retratava o povo Rapa Nui como vítima de seus próprios excessos. Mas agora bem, as coisas estão mudando. Arqueólogos com a ajuda de ferramentas modernas e uma nova perspectiva estão reescrevendo completamente essa narrativa. Não é curioso como a verdade pode permanecer silenciosa na Terra por séculos, aguardando o momento certo para se revelar? De acordo com as pesquisas mais recentes, o que pensávamos saber sobre a população da ilha, aqueles números elevados como 15 mil ou até 30 mil pessoas, podem ter sido grandes superestimativas. Novos estudos baseados em evidências arqueológicas mais precisas sugerem que o número real era muito menor, algo entre 3 mil e 4 mil indivíduos em seu auge. E aqui está a reviravolta. Esta não era uma sociedade à beira do colapso. Na verdade, eles estavam indo muito bem. A população manteve-se estável e até cresceu gradualmente ao longo do tempo, sem crescimento descontrolado ou insustentável. A verdadeira catástrofe só começou com a chegada dos forasteiros, os europeus, em 1722. Esse contato acabou por levar a devastadores ataques de escravizadores peruanos e a doenças mortais na década de 1860. Não foi o planejamento deficiente ou o uso excessivo de recursos naturais que levou a população à ruína. Foram forças externas. Isso não muda a forma como vemos a história deles. E por falar em planejamento, a maneira como o povo Rapa Nui administrava suas terras era simplesmente genial. Usando imagens de satélite e varreduras, LIDAR, pesquisadores descobriram algo surpreendente. Quase toda a superfície da ilha foi cuidadosamente e intencionalmente modificada para a agricultura. Sim, até mesmo os espaços entre as icônicas estátuas Moai. Aquelas cabeças de pedra gigantes que se tornaram os símbolos mais reconhecíveis da ilha não eram apenas cerimoniais. Eles faziam parte da paisagem viva e produtiva.
Você pode se perguntar como as pessoas cultivavam alimentos em uma ilha que hoje parece predominantemente rochosa e seca. Bem, elas tinham alguns truques na manga. Uma das técnicas mais notáveis era algo chamado cobertura morta lítica. Na verdade, é uma ideia simples. Os habitantes da ilha espalhavam rochas vulcânicas sobre seus campos, o que ajudava a reter a umidade e proteger o solo da erosão e até mesmo adicionar nutrientes à terra. Eles também construíam jardins de pedra conhecidos como manavai, que eram recintos circulares de pedra que serviam como mini-estufas. Essas estruturas bloqueavam o vento, retinham a umidade e criavam um ambiente melhor para as plantações. É impressionante pensar em como essas pessoas vivendo no que parece ser um ambiente hostil encontraram maneiras de fazer a terra trabalhar a seu favor e não contra elas. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. O solo de Rapa Nui, graças à sua origem vulcânica, é na verdade bastante rico em nutrientes. Quando manejado com cuidado como fizeram os habitantes de Rapa Nui, ele pode sustentar a agricultura por gerações. Os ilhéus não apenas sobreviveram ali, eles prosperaram. Eles não destruíram a terra, trabalharam com ela com cuidado e carinho. E deu certo. Vale a pena parar aqui para perguntar por que a velha história, aquela sobre colapso e ruína, persistiu por tanto tempo. Talvez porque servisse como um bom conto de advertência. Ou talvez fosse mais fácil acreditar que as pessoas fracassaram por seus próprios erros, em vez de reconhecer a dura realidade da colonização da escravidão e das doenças trazidas por forasteiros. Mas com essa nova compreensão, os Rapa Nui não são mais apenas um símbolo de desastre ecológico. Eles se tornaram algo mais poderoso, um povo que se adaptou, inovou e prosperou em um lugar que muitos considerariam inabitável. Então, o que devemos concluir de tudo isso? Bem, talvez seja a hora de repensar algumas das histórias que nos contaram, especialmente aquelas que culpam comunidades antigas por desastres que não causaram. O povo de Rapa Nui deixou para trás muito mais do que apenas estátuas gigantes. Eles deixaram um legado de resiliência, inteligência e profunda consciência ambiental. E agora, finalmente, esse legado está recebendo o reconhecimento que merece. Não está na hora de ouvirmos com mais atenção o que a Terra e o passado têm tentado nos dizer. Não apenas os mitos, mas a Terra, as ruínas e a sabedoria que sussurra através dos séculos. Porque a verdadeira pergunta que deveríamos fazer não é o que eles destruíram, mas sim o que realmente causou o declínio. Continue lendo, porque a verdade pode reescrever tudo o que você pensava saber. O que realmente causou o declínio. Por muitos anos, pessoas ao redor do mundo acreditaram em uma história bastante sombria sobre a Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é tradicionalmente chamada. A história popular era mais ou menos assim. Os habitantes daquela ilha, há muito tempo, haviam derrubado todas as árvores de forma imprudente, devastado o próprio meio ambiente e, por fim, causado sua própria ruína. Segundo essa história, eles desencadearam o próprio colapso por meio do uso excessivo de recursos, o que levou a guerras em larga escala, até mesmo canibalismo, e a um declínio populacional muito antes de qualquer europeu sequer pisar nos pés da ilha. É o tipo de história que soa como um conto de advertência, um lembrete dramático do que acontece quando os humanos perdem de vista a sustentabilidade. Mas agora, graças a anos de pesquisa científica moderna, essa história está sendo seriamente questionada, se não completamente desmantelada. E não podemos deixar de perguntar como podemos ter uma interpretação tão equivocada dessa história por tanto tempo. Fred, um estudioso profundamente familiarizado com o complexo passado de Rapa Nui, explicou que o que antes era aceito como fato está agora sendo desvendado por evidências que contam uma história muito mais esperançosa e, francamente, muito mais humana. Ele destacou que a famosa teoria do ecocídio
especialmente popularizada pelo autor Jared Diamond, foi construída sobre a ideia de que os ilhéus derrubaram todas as suas palmeiras para mover estátuas de pedra maciças, os Moai, sem perceber que estavam destruindo o próprio ecossistema do qual dependiam. Essa teoria sugeria que, uma vez que as árvores desapareceram, o solo erodiu, as colheitas falharam, a fome se espalhou e as pessoas se voltaram umas contra as outras em meio ao caos. Mas Fred disse que descobertas arqueológicas recentes mostraram algo muito diferente. E se, em vez de serem destruidores descuidados de seu próprio paraíso, o povo Rapa Nui fosse, na verdade, resiliente, engenhoso e incrivelmente adaptável? Essa é a pergunta que os pesquisadores começaram a fazer à medida que se aprofundavam literal e figurativamente na história da ilha. E as respostas que encontraram foram surpreendentes. Veja, por exemplo, as famosas ferramentas de obsidiana chamadas Mataa. Durante anos, acreditou-se que esses fragmentos de vidro vulcânico com bordas afiadas fossem armas evidência de conflitos violentos e guerras tribais. Mas estudos mais recentes sugerem que esses objetos não eram armas. Fred mencionou que provavelmente eram usados para tarefas cotidianas como jardinagem, entalhe e preparo de alimentos ou talvez até rituais. E isso muda tudo, não é? De repente, a imagem de um colapso violento se torna mais difícil de defender. Ele também enfatizou como os ossos dos ilhéus contavam uma história mais tranquila. Os pesquisadores examinaram crânios e ossos, esperando encontrar sinais de traumas de guerra. Ossos quebrados, cortes de armas, ferimentos que comprovassem a ocorrência de batalhas. Mas, surpreendentemente, apenas cerca de 2,5% dos crânios estudados apresentaram qualquer sinal de lesão. Mais revelador ainda, a maioria dessas lesões havia cicatrizado. Isso não soa mais como uma sociedade pacífica do que uma mergulhada em um colapso violento. E depois há a alegação de canibalismo, talvez a parte mais sensacional da antiga teoria. Fred balançou a cabeça negativamente, dizendo categoricamente que não havia nenhuma evidência concreta para sustentar essa teoria. Nenhum vestígio com sinais claros de canibalismo. Nenhum osso queimado ou mutilado da maneira que se esperaria. Se as pessoas realmente recorreram ao canibalismo de onde surgiu essa história, provavelmente de mal entendidos exageros e talvez até mesmo dos forasteiros que visitaram a ilha pela primeira vez e não entenderam bem o que estavam vendo. Não é um pouco perturbador como uma versão tão sombria dos acontecimentos foi aceita tão rapidamente e sem questionamentos? Fred acredita que o que realmente aconteceu na Ilha de Páscoa é algo muito mais significativo e, de certa forma, ainda mais impressionante. Em vez de sucumbir, o povo de Rapa Nui se adaptou. Quando as árvores se tornaram escassas, eles desenvolveram novas maneiras de cultivar alimentos, como a criação de jardins de pedra que ajudavam a reter a umidade no solo seco. Quando os exploradores europeus finalmente chegaram, a população da ilha era menor, sim. Mas isso teve mais a ver com doenças, escravidão e remoções forçadas do que com autodestruição. Não faria mais sentido que forças externas tivessem tido mais influência na queda populacional do que um colapso interno? Então, por que a teoria do ecocídio perdurou tanto? Fred suspeita que seja porque se tratava de uma lição conveniente, uma história dramática que servia como uma parábola moderna sobre os perigos do consumo excessivo e da destruição ambiental. Não que essas lições não sejam valiosas, mas talvez as tenhamos aplicado às pessoas erradas. Talvez na nossa pressa em provar um ponto, tenhamos ignorado as evidências reais e generalizado injustamente para Rapa Nui. Não é um pouco irônico usar um colapso fictício para ensinar aos outros como não colapsar? No final, Fred disse que espera que as pessoas comecem a ver a Ilha de Páscoa não como um aviso de fracasso, mas como uma poderosa história de sobrevivência. Impacto das doenças europeias e das incursões de escravizadores. É fácil pensar que a queda da Ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui,
foi uma história de autodestruição de pessoas derrubando suas próprias árvores e sua própria cultura de forma imprudente. Essa foi a teoria por muito tempo. Mas à medida que a ciência moderna aprofunda suas investigações, uma verdade muito diferente e bem mais dolorosa está emergindo, uma verdade que transfere a culpa dos habitantes da ilha diretamente para as forças da colonização, da escravidão e das doenças. O verdadeiro desastre, como acreditam os historiadores, não começou com o corte de árvores ou a construção de estátuas. Ele começou em dezembro de 1862, quando invasores peruanos em busca de escravos desembarcaram na ilha. Imagine o horror: estranhos chegando de navio, capturando centenas de pessoas, separando famílias e arrastando-as pelo mar para trabalhos forçados. Cerca de 1.400 Rapa Nui, quase metade da população total da ilha, foram levados. Aqueles que sobreviveram à brutal viagem até o Peru enfrentaram condições desumanas que só pioraram. Muitos contraíram doenças mortais como tuberculose, varíola e disenteria. E por que plantações de cana-de-açúcar? Minas. Os sobreviventes foram essencialmente levados à morte pelo trabalho ou morreram das doenças que se espalhavam pelos campos. Eventualmente, o mundo tomou conhecimento do ocorrido. Protestos irromperam na Europa e em outros lugares. Sob crescente pressão, o Peru foi forçado a devolver os poucos Rapa Nui restantes à sua terra natal. Mas esse resgate teve uma reviravolta cruel. Os sobreviventes desavisados e desprotegidos trouxeram novas doenças de volta para a ilha. Essas enfermidades, como varíola e tuberculose, entre outras, se espalharam rapidamente entre o povo Rapa Nui, que não possuía imunidade natural. Não foram apenas algumas pessoas que adoeceram. Afetou a todos. Comunidades inteiras ruíram sob o peso da doença e do luto. A população diminuiu tão drasticamente que em 1877 restavam apenas 111 Rapa Nui na ilha. Reflita sobre esse número de milhares para pouco mais de 100. Como uma cultura se recupera de uma perda desse tipo? No entanto, por muitos anos as pessoas ainda se apegavam à ideia de que os Rapa Nui se destruíram sozinhos, que eram de alguma forma responsáveis por sua própria ruína. Diziam que os ilhéus desmataram suas próprias terras, esgotaram seus recursos e depois se voltaram uns contra os outros em guerras. É uma narrativa que convenientemente desvia a atenção da culpa colonial. Mas estudos científicos recentes contam uma história muito diferente e bem mais precisa. Graças à pesquisa genética moderna, cientistas examinaram restos mortais antigos da ilha e encontraram evidências convincentes. A análise de DNA revela que não houve declínio populacional significativo antes da chegada dos europeus. Pelo contrário, a população de Rapa Nui parece ter crescido de forma constante após o primeiro povoamento da ilha, prosperando em seu ecossistema isolado por séculos. Então, de onde surgiu a teoria do colapso? Parece ter se originado de interpretações equivocadas e talvez do desejo de encaixar uma narrativa de tragédia mais dramática e auto-infligida. Mas a ciência não mente. Mais evidências que corroboram essa história revisada vêm da arqueologia. Estudos dos famosos Moai. As enormes estátuas de pedra que se tornaram sinônimo da Ilha de Páscoa sugerem que elas continuaram sendo construídas muito tempo depois do primeiro contato com os europeus em 1722. A datação por radiocarbono das plataformas onde os Moai se erguiam mostra que a construção continuou até o século XIX, muito depois do suposto colapso. Se a sociedade realmente tivesse entrado em colapso, quem ainda estaria construindo esses monumentos enormes? Não faria mais sentido ver isso como uma comunidade que ainda estava funcionando, ainda criando mesmo diante de ameaças externas iminentes. Então, onde tudo isso nos deixa? O que devemos concluir dessa história revisada? Para começar, ela nos força a repensar como falamos sobre história, especialmente a história dos povos indígenas.
Os Rapa Nui não entraram em colapso por causa de má administração. Eles foram devastados por forças muito além do seu controle por doenças estrangeiras pela escravidão e pelos efeitos colaterais da colonização. A chamada teoria do ecocídio culpa injustamente as vítimas pelo seu próprio sofrimento. Isso não soa perturbadoramente familiar em outros capítulos da história mundial. Na verdade, o povo de Rapa Nui era engenhoso, organizado e profundamente conectado ao seu meio ambiente. Eles mantiveram um estilo de vida sustentável por centenas de anos em uma das ilhas mais remotas da Terra. Construíram uma cultura vibrante, esculpiram obras de arte incríveis e administraram seus recursos limitados com sabedoria. O declínio trágico não veio de dentro, mas da chegada violenta de forasteiros. Não se trata apenas de corrigir os fatos históricos. Trata-se de honrar a resiliência do povo Rapa Nui e reconhecer as profundas injustiças que sofreram. Acima de tudo, essa nova compreensão deveria suscitar um maior senso de respeito e empatia. Afinal, quantas comunidades pequenas e isoladas teriam sobrevivido ao que eles passaram? Então, da próxima vez que alguém repetir aquela velha história sobre um povo que se autodestruiu, talvez valha a pena perguntar quem realmente causou a destruição e quem está finalmente dizendo a verdade. Com isso, chegamos ao fim deste vídeo. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, comente e inscreva-se para mais conteúdo. Para curtir mais histórias emocionantes, clique agora no vídeo que aparecerá na sua tela.